negativa grande. Certo? E olha o V6, que legal. Ó, V6. Bora isolar o nosso 6 aqui. Bora botar bem aqui o 6. Pronto, o 6. Quem está indo em direção a ele, galera? Ó, uma onda enorme. Então, olha só. Uma onda enorme em direção a ele. Por isso que tem uma onda positiva. E contra ele, olha só. Contra ele, uma onda pequenininha. Então, você tem uma onda pequenininha para cá, em direção a ele. E olha que eles são opostos. É assim que vai indo, galera. Olha só, o R vai aumentando, ó. Ó, pá, 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 pá. Então a direção, o vetor está em direção a ele, vai aumentando. Então você tem assim V1, aí você tem o V2, aí o V3 já começa a ficar parecido o tamanho. O V4, olha só, ele já vai começar a inverter os negócios. O V5 tá aqui, ó, o 5, como é que ele vai ficar? Já invertido aqui todo o negócio, maior já, e o V6 final vai ser um R grande e um S pequenininho. E no 1 vai ser o contrário, vai ser um R pequenininho e um S grandão. Então olha só o R do V1, olha o R do V6. Isso aqui que a gente fez é progressão de onda R. É por isso que a gente tem um eletrocardiograma desse jeito. Por isso que o eletrocardiograma, olha só, vou mostrar para vocês. Vou abrir bem aqui no eletrocardiograma. É por isso que a gente tem, olha só. Deixa eu abrir bem aqui no final. Tá aqui, ó. É por isso que a gente tem o eletrocardiograma, ó. R vai aumentando de V1 para V2, V2, V3, a V4, V5, pá, V6. Deixa eu ver um outro aqui, ó. Olha só. R pequenininho, R foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, aumentou. É por causa disso que a gente tem. Então, é dessa forma que a gente construiu isso. E assim a gente vai trabalhar para vocês entenderem, para a gente chegar na parte 2 do eletrocardiograma, que a gente vai conversar ainda. Com isso, galera, a gente vai montar lá a rosa dos ventos, que eu vou ensinar para vocês como fazer o eixo cardíaco. A gente vai chegar nisso daqui, tá? A gente vai aprender como fazer isso daqui. Outra coisa, tá aqui, a gente vai aprender dos espaços intercostais. A gente conversou sobre as posições lá, as posições do eletrodo, a gente vai falar sobre isso. Olha aqui o desenho que eu fiz. Olha assim que eu fiz. E aqui são as derivações que a gente vai conversar na frente, as derivações periféricas, as derivações precordiais, tá? Porque tudo isso, para a gente convergir, olha só, que a gente viu, ó. A gente acabou de fazer, ó. A onda R pequenininha foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Então, de V1 a V6, olha aqui o vetor médio. Esse aqui é o vetor médio. Ele vai aumentando até chegar na parede livre dos ventrículos, né? Então é dessa forma que acontece a despolarização. Então você tem que entender os vetores. Vetor septal é o primeiro, vetor de parede livre é o segundo e o basal é o terceiro. Quer ver que legal? Quando a gente botou nessa imagem aqui, olha só. Agora você entendeu como é que faz o Q, ó. A onda Q, o que está acontecendo aqui? O Q, ele refere a quê, então? A despolarização septal. A onda R, olha só de onde ela veio. Do 2. Certo? Tá aqui. E a onda S, o basal, despolarização basal, fez quem? Fez o 3, o nosso S. Certo? Doutor, beleza, e o que representa isso aqui? Se tu olhar, vamos olhar aqui. Que derivação seria essa? Um Rzão enorme em direção ao eletrodo. Só pode ser um eletrodo bem aqui. Esse eletrodo aqui, ou ele é D2 ou ele é V6. Lembra que a gente acabou de desenhar? Ó? Olha aqui o nosso V6. Olha o nosso V6 aqui, ó. Ele ficou o quê? Uma onda R grandona em direção a ele, né? E pequenininho contra ele, certo? Então só pode ser o V6, porque a gente vai ver na frente que também o D2 também tá nessa mesma posição que a gente vai mostrar. Eu vou mostrar para vocês isso daqui, então fica tranquilo, tá? Porque fica essas posições. A gente vai conversar sobre isso. A gente vai deixar isso aqui para a próxima aula, porque olha só, o eletrocardiograma ele funciona como uma batalha naval. Ele vai ver em um plano, né, que a gente viu aqui. Lembra aqueles planos sagital, coronal? Agora eu vou aplicar isso aqui, plano transversal. Então vocês vão olhar aqui, que eles vão olhar por planos. Então um vem para cá, o outro vê assim. Então, por exemplo, as derivações periféricas, que são o AVR, AVL, AVF, D1, D2, D3, eles vão olhar neste plano aqui. E a V1, V2, V3, V4, V5, V6 vai ver neste plano. Tá? Então um vê nesse e o outro vê nesse. E eles se juntam para encontrar os pontos, onde está em cima, onde está embaixo. É dessa forma que você vai montar e o eletrocardiograma só percebe dessa forma.
Não existe outra coisa. Imagina que eles são câmeras, tá? A gente vai conferir isso aqui na frente, que eu vou até apagar para vocês, que vocês vão perceber que o eletrocardiograma, como a gente faz na roda dos ventos, que vocês vão aprender, fica tranquilo que a gente vai aprender, ainda vou avançar mais esse curso, tá? Então, olha só, se a gente fazer ali, ó, deixa eu botar branco aqui, pronto. Então, olha só, na roda dos ventos a gente vê lá, tem o D1, aí a gente tem aqui o AVF, aí a gente tem aqui, vou botar aqui rapidinho para vocês. Vou botar pelo D2 primeiro. A gente tem o D2 aqui, aí a gente tem quem? O AVL. Aí a gente tem o D3 aqui, e a gente tem o AVR. Tá? Deixa eu pintar aqui. Então a gente tem aqui, ó, em direção para cá, o AVR, direção para cá, o AVL, direção para cá, o AVF, direção para cá, o D1, direção para cá, galera, ó, o D2, direção para cá, o D3. Então o que eu faço, ó? Sempre eu faço assim, que vocês vão ver na frente. Trabalho com perpendiculares. O D1 faz perpendicular, com o outro eu vou mostrar isso para vocês na frente. Então, se você olhar aqui, ó, e o D3, olha só como ele funciona como câmera. O D3 que está aqui, galera, ó, ele olha o que? Ele olha essa câmera aqui, ó. O AVF, olha assim. O D2, ó, olha assim. Então isso aqui é a parede inferior. Olha o D3, o R, desculpa, o R, olha aqui, toda essa imagem, ó. Olha essa câmera que ele olha para cá. Então ele vê o lado direito. O AVL, olha só, ele tá aqui, ó. Ele vai ver essa parede lateral. Ó, o D1, né? O AVL, parede lateral alta. E aí que entra, galera, aquele ó, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Então você percebe, ó, que o V6 ele vai olhar mais para dentro, né? Que a gente vai ver naquela direção, mas isso aqui é papo para frente, tá? Então é o seguinte, galera, agora a gente vai começar. Vamos olhar agora o que vocês gostam bastante, que é o registro do eletro mesmo, bonitinho ali, as ondas, qual é o cálculo, quanto tem. E a gente vai começar na frente também, nas últimas aulas, a gente vai colocar tudo isso em prática, que vocês vão aprender como definir o eixo elétrico, e depois a gente vai no final, no último módulo, eu vou colocar vários eletrocardiogramas, a gente vai fazer isso em cima de eletrocardiogramas, para a gente trabalhar aqui, colocar em prática tudinho. Vamos fazer, calcular a frequência cardíaca, calcular eixo, vamos ver para onde ele está, para onde ele foi, o que está acontecendo, se está normal, se não está. A gente vai calcular tudo isso que vocês aprenderam, tá bom? Pessoal, então um forte abraço, te aguardo já no próximo módulo.